A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, todos os jovens da UJAD. Nós estamos começando mais um podcast da UJAD e hoje nós vamos receber dois convidados especiais, né? A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos dando início aqui a mais um podcast, tá certo? Já agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Já pedimos que você curta, compartilhe, comente, tá certo? Aqui no nosso canal. A sua interação é muito importante para nós. E hoje nós estamos recebendo um casal que eu acredito que vai ter assim muita história para nos contar. Muita história para fazer a gente chorar também, né? Vocês vão poder ver no decorrer do vídeo, do podcast. Nós estamos aqui com o irmão Jefferson e a irmã Thaís Rios, né? Esposa dele. E eles vão falar um pouquinho do ministério deles, de como se conheceram, de como é que está sendo a vida de casado, os planos para o futuro, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e nos acompanhar até o final. A palavra é com vocês. Pode ser, meus irmãos, aqui é o diácono irmão Jefferson, prazer estar aqui. É uma honra sendo entrevistado aqui por esse casal, Wesley e Alexia, né? Dois amigos que a gente tem. E vamos falar um pouco da nossa vida, né? Compartilhar aqui com vocês e eu creio que vai ser uma bênção. Pai Senhor, meus irmãos, quero saudar a todos, né? Dizer que é uma alegria, né? Estar aqui com vocês. Eu tinha muita vontade de vir, né? Quando o Jéssica veio sozinha, eu disse, oh, meu Deus, eu queria ir também. E Deus é tão bom, né? Que aconteceu, né? Que a entrevista dele não deu certo e eu tive que vir. Então, eu creio que não será em vão, será muito proveitoso. Com toda certeza. Foi de Deus, né? O irmão Jefferson até comentou comigo, não foi? Que ele tinha sentido que tinha algumas coisas que ele poderia ter falado. O testemunho é muito forte, viu, irmãos? Aquele dia a gente gravou uma entrevista com ele. E assim, digamos que não saiu como planejado. Vou deixar o irmão Jefferson contar, só para fazer vocês sentirem na alma e vocês clamarem o sangue de Jesus por nós, tá certo? Conta aí, como foi? Nós gravamos, né? No domingo passado nós fizemos aqui uma entrevista, a Thaís não tinha vindo. E aí nós falamos sim, testemunho, vou repassar, né? Testemunho, ministério, casamento e como se conhecemos, e foi uma bênção. Mas no decorrer dessa semana eu me perguntei, Senhor, eu queria gravar de novo, eu queria que aquele vídeo não prestasse, entendeu? Eu queria que aquele vídeo ali, sei lá, eu acho que eu vou mandar uma mensagem pro Wesley, pedir pra ele cancelar e fazer outro, aí comigo e a Thaís. E eu acho que quando 2 dias depois o Wesley me mandou uma mensagem perguntando se não poderia gravar novamente porque o vídeo não tinha dado certo, né? Que não tinha saído o áudio. E aí, ó, o negócio aí tá bom. Estamos aqui. Então nós pode te culpar. Foi tu que pediu a Deus para não dar certo. É, pode culpar, mas nós estamos... Eu já sabia que tu ia pedir, aí ele já fez logo o trabalho completo. É, vocês podem até culpar, mas nós já estamos pagando a conta, entendeu? A gente quer começar, e eu queria começar, né? Saber como foi que vocês se conheceram, né? Primeira pergunta, de como a gente se conheceu. Pronto. Pros dois, né? Porque cada um tem uma visão diferente, né? Como é que se conheceu? Na Scanf. Aqui houve, aqui na cidade de Tapajé, houve a Scanf, né? E aqui saiu um monte de casamento. Muita gente se casou através da Scanf. Tá vendo? Pra você que não foi pra Scanf, você que é solteiro, pode ter perdido uma grande oportunidade, viu? E assim, eu acho que quando eu conheci a Thaís, porque são muitas coisas, mas eu conheci a Thaís, acho, numa fila, ela tava numa fila. Isso, na fila do café da manhã, né? Eu olhei pra ela bem vestida, bem arrumada e tal. Não era aquela jovem assim, como é que eu posso dizer? Agora me foi... amostrada, não era aquela jovem assim, a tal. Não, eu vi aquela jovem simples, aquela jovem que tinha, vou usar essa palavra, tinha uns pés no chão. É aquela que estava preparada para qualquer coisa. Isso, a gente se conheceu assim na Scanf e foi algo assim muito rápido. A gente, acho que contato visual mesmo, a gente só teve nesse momento da fila do café da manhã. Mas assim, onde Deus foi preparando, eu morava em Santana do Acaraú e eu sempre ia para um retiro de jovens na cidade de Massapê. E aconteceu que eu fui chamada para cantar, passar, né, os dias do retiro, e ele foi chamado para pregar. E aí lá eu já olhei e disse assim, olha o irmão que estava lá na Scanf e tal. E lá, assim, Deus foi preparando mesmo, assim, foi muito bom, foram dias abençoados, né? E é engraçado que, como eu era cantora oficial, né, praticamente era só eu que louvava.
E aí o Jeff sempre que ia pregar, dizia assim, chama aqui a irmã para louvar, não sei o que, eu já ia percebendo, Já com segundas né? intenções, É, né? e aí, jovens, fiquem atentos a qualquer Técnica aí sinal. não é nova, viu? Mas tu já sentiu alguma coisa, Thaís? Não, eu sempre fui muito fechada devido eu ter tido outros relacionamentos que não deram certo. Então, eu tava meio que sem esperança, eu não queria conhecer ninguém para não me decepcionar. Então, quando eu vi ele, eu achei que seria só mais um amigo, né, um conhecido, mas foi totalmente assim diferente. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro que falou com outra? Assim? Foi os dois, entendeu? A paz do Senhor e tal. Numa conversa de... Eu acho que a parte do Senhor não conta, que a gente dá pra todo mundo. Mas assim, em questão de aproximação, em questão de conversar melhor, eu acho que foi... Sim, teve um convite para Santana também, onde a pastora me convidou para estar ministrando o último culto de 100 horas, na época lá, na cidade de Santana do Acaraú. E aí foi onde eu tive mais oportunidade de conversar, né, com a Thaís. Aí, olha só o que aconteceu. Tinha a casa pastoral, mas vinha uma banda eu acho que era mais de 20 mulheres, uma banda de tambor. E não tinha onde ele ficar. E aí a pastora ligou para minha mãe perguntando se ele podia ficar lá em casa, porque na casa da minha mãe era a casa embaixo e tinha um quarto em cima, como se fosse outra casa. E aí aconteceu dele ficar lá em casa, né? Mas ele muito reservado, eu também muito reservada, a gente não teve muito contato. Mas a gente foi conversando. Quando chegou o dia dele ir embora, ele muito fechado, né? Assim, muito na dele. Quando ele estava subindo na Topic para voltar para cá, para Itapajé, ele deu um beijo no meu rosto, né? Olha aí dizendo que ia voltar. E aí eu já fiquei meio assim, né? Eu fiquei né? Vamos ver. E aí foram passando os dias, e eu vou contar algo aqui que é uma experiência muito forte que eu tive com Deus e com ele também. Eu sempre era muito presente nos trabalhos do conjunto de jovens. E aí tinha um círculo de oração da mocidade, tinha um círculo de oração. E eu fui para esse círculo de oração, Deus falou tremendamente comigo. Quando eu cheguei em casa, é como se Deus que mandou mesmo assim, eu fazer. Eu peguei um caderno e escrevi uma carta. Nessa carta tinha todas as qualidades que eu queria do meu futuro esposo. Escrevi tudo, especifiquei tudo. Muito exigente. E aí eu guardei essa carta. E aí, acho que um mês depois, ele entrou em contato comigo, o Jefferson, assim, que eu me lembro, pedindo para orar, né? Dizendo que tinha se interessado e tal, né? Tinha gostado muito de mim. E pedindo para a gente orar, né? Para ver se Deus iria confirmar. E deu certo, Deus confirmou. Eu tive muitos sonhos, né? Deus confirmando. Deus usou muitos profetas para confirmar que iria dar certo. E estamos aqui, né? São Conte a detalhes... sua versão agora. São detalhes que eu não contei no vídeo passado, né? Acho que foi até bom mesmo o vídeo ter cancelado. Foi dessa forma, né? Foi onde a gente teve mais conhecimento e tal, mais oportunidade. E o nosso propósito, o meu propósito, o propósito dela também, era aquela questão: namorar, noivar e casar. Não tem negócio, eu vou ficar com fulano de tal, pra ver se... Não, você tem que ter aquele foco, entendeu? Se é uma pessoa que você tá olhando que vai dar certo, que é pro seu futuro, abrace, vá junto, entendeu? Se você vê que Deus tá ali, tá abençoando, tá no controle de todas as coisas, vá junto, entendeu? Porque eu conheço pessoas que... eu fiquei com fulano de tal, isso e aquilo e tal. Mas isso eu acho que é errado. Porque quem fica é o mundo. Cristão que é cristão, jovens, que serve a palavra, que quer algo com Deus, né? Quando ele conhece alguém, ele já tem um propósito no seu coração. Não, eu quero noivar, eu quero casar, quero ter um futuro, né? E estamos nós aqui, né? Acho que esses dias... dia 19 desse mês nós fizemos 4 anos de casado. Se vocês me perguntassem, vocês já passaram por muita coisa? Sim, muita coisa pesada. Qual foi a experiência mais pesada que vocês passaram juntos? A experiência mais pesada que nós passamos juntos foi algo que aconteceu, né? Mas para esse algo acontecer, eu lembro que, para quem não sabe, né, eu trabalho na casa pastoral, né? Vai fazer 7 anos já na casa pastoral. E
E a maior experiência que eu passei junto com a Thaís foi algo que aconteceu com a gente. E foi durante 6 meses, né? Mas antes de eu casar, Deus usou uma pessoa. Lá na congregação aqui do Barateiro, uma missionária de fora. Ela veio pregar no congresso de senhoras. E ela disse assim, ó, no final do culto, terminou o culto, né? Lá fora disse assim, ó, a Thaís é tua. Thaís vai ser tua esposa. Mas tu vai viver uma experiência que vai doer. Vai doer, e tu vai ficar assim, meu Deus, até quando? Deus, será que eu vou aguentar e tal? E eu deixei pra lá. Aí foi aí onde a gente casou e tudo, e eu não me lembrava mais. Aí teve um dia que eu tava na casa pastoral, né? Eu tava, vamos dizer, eu vou dizer aqui, eu sei, bem nordestino, tava espremendo o pano lá pra passar no chão, e aí Deus falou no meu coração, por esses dias tu vai passar uma experiência que tu não vai entender, vai doer, mas após disso tu vai ver o que eu vou fazer. Isso, amém, né? E aí acontecia algo com a Thaís que eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Doeu muito, eu me perguntava muito, Deus, por quê? Para quê? O que eu posso fazer, Senhor? Me ajuda. Mas no meio da dificuldade, em meio a tantas lutas, porque isso afetou a nossa... mas é começo de casamento, mas se a gente não tiver estrutura para suportar, você desiste. Entendeu? E aí quer saber, eu criar uma força dentro de mim. Se eu desistir agora, o que eu plantei até aqui vai se sucumbir. É melhor eu aguentar, porque se Deus disse que vai me dar a vitória lá na frente, eu vou vencer. Eu coloquei isso no meu coração e na minha mente, né? Vinha as lutas espirituais, vinha muita prova, mas eu estava aqui, ó, sustentado. Às vezes Deus estava em silêncio, mas eu dizia, Deus, eu vou vencer. Eu vou vencer, né? A Thaís também, ela sofreu muito durante esses 6 meses, mas graças a Deus, teve o culto teve a Semana Pentecostal aqui na sede, estou correndo aqui para nós resumir, e aí, no círculo de oração, a Thaís recebeu a oportunidade para louvar, né? E aí uma irmã, após finalizar o congresso, ela chegou para mim, a Thaís disse assim, há dias que Deus fala comigo para eu ir lá na casa de vocês orar, né? E aí ela disse assim, eu disse assim, irmã, e quando é que você pode ir? Ela disse, na terça-feira. E aí, amém, pois você pode ir. Ela não sabia de nada, e aí ela levou uma irmã, na terça-feira ela levou uma irmã, chegou lá em casa, e aí ela começou a orar, a gente começou pelo uso da harpa, louvando, e depois veio a palavra. E aí Deus começou a usar essa irmã. De fora eu nunca vi, uma irmã de Fortaleza. E aí ela começou a usar essa irmã e começou a dizer assim, tu passaste um grande processo que tu não entendeu. Doeu, mas estou eu quebrando agora. Eu vou abrir a porta uma por uma. Tá vendo esse beco aqui? Porque na casa que a gente morava tinha tipo um bequinho. Tá vendo esse beco aqui? Um corredor. Tá vendo esse corredor aqui? Pronto. É uma porta por dentro de outra porta e essa porta nunca mais será fechada. E eu entendi o processo. Entendeu? E estamos aqui. A maior experiência que a gente passa é que diante de qualquer situação você tem que ter uma força dentro de você. Deus fica em silêncio às vezes, né? Mas Deus está cuidando, Deus está velando, Deus está dando estrutura, Deus está dando habilidades para o seu crescimento. A minha pergunta é para ela. Tu era de outra cidade, né? Tu veio aqui para Itapajé. Como foi a mudança? Tu chegar em outro município, né? Tu tinha familiares aqui, não tinha? Assim, eu morava em Santana do Acaraú, fica próximo a Sobral. E aí eu vim para Scanf, né, aqui em Itapajé. Tem um tio meu que mora, mas ele mora na Serra, não tenho muito contato, né, mas é meu tio. E a gente, né, se conheceu, né, teve a fase do namoro, do noivado, e foi decidido que a gente iria morar aqui. Deus sempre falou para mim que eu iria passar só um tempo lá em Santana, né. Foi um momento, assim, muito difícil da minha vida, eu passei por muita luta, né, mas eu sei que era tudo preparação para eu vir para cá. E quando eu cheguei aqui, foi meio que um baque, né? Novas responsabilidades, né? Eu era solteira, minha mãe que me criava. Eu não tinha costume de fazer nada em casa, né? Então, né? Foi uma nova responsabilidade que eu assumi. E quando eu cheguei aqui, eu tive um baque em relação
um pouco de doutrina da igreja, né? Usos e costumes, né? Essa foi um pouco da minha dificuldade, mas o pastor e a irmã Eunice, né? Logo me acolheram, me ensinaram, né? Para eu me adaptar. E graças a Deus hoje deu tudo certo, né? Hoje eu estou bem adaptada aqui, gosto de morar aqui, né? Mas a gente tem promessa, né? Que Deus vai nos levar para outro lugar. Mas enquanto isso a gente faz a obra aqui. Conta um pouquinho do teu ministério, né? Com qual idade você começou a cantar e como é que foi tua trajetória, como é que tem sido até hoje? Eu fui criada pela minha avó, né? Mãe do meu pai. Minha mãe, eu conheço minha mãe biológica, mas eu não fui criada por ela. E minha avó sempre foi evangélica, sempre me criou na igreja, mas por volta quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, coisa assim de criança, adolescente, eu não quis mais ir para a igreja, né? Eu passei um período muito difícil, que eu não queria sair de casa. Para mim foi um período de depressão, não era muito falado naquele tempo, né? Mas eu imagino que era isso, porque eu não tinha vontade de sair de casa, não queria ver ninguém. E aconteceu que eu fui para um retiro, mesmo estando desviada, e ali Deus confirmou que eu tinha que voltar, e aquele desejo ardeu no meu coração. Acho que por volta de 14 anos eu voltei, e graças a Deus estou aqui até hoje, né? Eu sempre gostei muito de louvar na minha igreja, que eu fazia parte. Eu fazia parte de tudo que envolvia louvor, né? Eu estava assim no meio. E eu gosto muito, né, dessa área do louvor. Aqui também eu recebo oportunidades para louvar, né? A gente recebe convites, o Jefferson para pregar e eu para louvar. E o meu ministério é o louvor, e eu gosto muito. Tem planos para essa área? Olha, algumas pessoas, antigamente, né, me falaram que um dia eu iria gravar CD. Ainda não aconteceu. Mas, né, se for da vontade de Deus, se foi Deus que falou, eu creio que isso vai se cumprir. Pode perguntar. O irmão Jefferson, né? Os irmãos aqui de Itapajé, todo mundo conhece ele, sabe que ele veio de outro município, né? A gente já tinha até falado sobre isso, mas eu quero que os jovens escutem sobre isso também. Ele veio também de outra cidade, né? Assim como ela. Geralmente, né, irmãos, as moças da igreja, elas se interessam por músico, se interessaram por um pregador. Como foi isso? Pronto, a minha chegada até aqui é Deus que faz essas coisas, né? Eu quero aqui compartilhar com vocês. Para quem não sabe, né, eu já vou aqui estar repassando. Eu não sou natural aqui do estado do Ceará, né? Eu sou natural de São Paulo. Eu sou gêmeos. Para quem não sabe, eu sou gêmeo. Eu tenho uma irmã gêmea, ela é pior que eu em questão de ser engraçado. É uma bênção. Que susto, eu achei que era signo. Não, é gêmeos. Né? O nome dela. E o nome dela é Jéssica. Né? Ela até falou que vai vir. Eu disse assim. Esses dias eu disse pra ela: minha filha, pelo amor de Deus, eu tô com quase 7 anos que eu tô aqui em Itapajé. Tu nunca me veio me visitar. E aí disse assim: não, em maio eu quero fazer uma visita a Iatu. Ela falou assim: a Iatu. Sotaque muito forte. E aí ela disse: eu disse, pois tá bom, eu vou esperar você vir pra cá. Ela disse que quer vir, né? Um lugar tão lindo, com tantos pontos turísticos, não entende porque as pessoas não querem vir, né? Pois não é? E aí, ó, nós nascemos em São Paulo, né? E eu nasci em São Paulo com ela. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Meu pai faleceu, chegou a falecer. Ele não podia beber. E aí ele era aquela pessoa alcoólica, né? E aí levou um acidente e chegou a falecer. E aí, minha tia, na época, uma das minhas tias, porque eu tenho, acho que 4 tios que moram em São Paulo ainda, né? E na época eu tenho uma tia minha que mora na região de Oroz. Ela estava em São Paulo na época. E aí ela chegou para minha mãe perguntando: ei, porque ela via a gente ali, a nossa mãe era aquela pessoa assim, que não tinha muito aquele cuidado, era deixa se criar, tipo isso. E aí ela perguntou para minha tia se não poderia trazer a gente aqui para o estado do Ceará. Ela disse: pode levar. Apenas isso, né? Porque minha tia me disse: pode levar. E aí eu sei que a gente veio, né? A gente foi criado pelos nossos avós por parte de pai, porque por parte de mãe a gente não conheceu ninguém. Eu não conheço mãe. Eu tenho até um irmão mais velho, né? Que eu não conheço. E aí a gente foi criado pelos avós por parte de pai, né? Já foi aquela criação mais
rígida, né? Ou você aprende, ou então você não vai dar certo na vida, entendeu? Eu fui criado assim, entendeu? Porque meu avô, ele era aquele tipo de pessoa, ele dizia assim, meu filho, minha avó, né? Sempre dizia assim, se você não aprender a fazer isso, você vai passar fome. Ou você aprende, bora, se vira, entendeu? E a vida foi nos ensinando, entendeu? Só que os planos de Deus não é os planos do homem. Deus, ele tem plano na vida de qualquer um, entendeu? A trajetória que Deus faz é muito tremenda, porque eu fui criado pelos meus avós, né? Meu avô faleceu, não sei se foi em 2010, né? Que ele chegou a falecer. Aí fui criado mais ainda pela minha avó. E aí com 16 anos, 17 anos eu aceitei Jesus, porque naquela região ali, né? A região de Iguatu, Oroz, aquela região ali tem vários tios, né? E aí meu tio, geralmente não, quando eu estudava, nas minhas férias eu gostava de ir para a cidade grande, porque eu morava no interior, né? Morava num sítio. E o nome do sítio é Cabeça de Negro, viu? Cabeça de Negro, até hoje. É um sítio muito grande. Vamos dizer como se fosse o Armador. Só que é bem espalhado, entendeu? É muito grande lá. Não tem as belezas natural que tem no Armador, né? Não tem, entendeu? Porque lá é mais plano, lá tudo é plano. E aí eu sei que meu tio, passei uma temporada assim na casa do meu tio, em questão de férias. E meu primo chegou pra mim e disse assim, ei, bora pra igreja hoje? Porque eles eram crentes, são crentes. Eu não era na época, né? Eu tinha 17 anos. Mas mesmo assim eu aceitei, a gente foi pra igreja, né? A igreja era uma congregação na época de Iguatu, e chamada Juazeirinho, né? Que hoje é Campo Lar. E aí eu fui para essa igreja. Tu tem vontade, Jefferson, de revisitar o teu passado, esses lugares que tu passou? Sim. Curiosidade, né? Sim, eu tenho. Tem um filósofo que eu esqueci o nome dele, mas ele disse que a gente não deve revisitar alguns lugares porque a gente acha que aquele tempo ainda tá lá, né? E eu tiro isso por exemplo. Por exemplo, ali no São Joaquim, o meu avô, eu era muito feliz lá no meu avô, não tinha energia, mas era o melhor lugar do mundo, era a casa do meu avô, né? Eu vou pra casa hoje lá, meu avô já faleceu, é o pior lugar do mundo, quer dizer, o melhor lugar virou o pior lugar, né? Sim. Sentimentos, né? Sim, mas há uma questão nisso aí, sabe por quê? Deixa eu falar pra vocês. Você me fez uma pergunta se eu tenho vontade de visitar novamente. Mas eu acho que eu tenho por quê? Porque você já vai com outra mentalidade. Você já vai mais estruturado, você já vai mais mais maduro, visão, você né? já vai ter outra visão. Você não vai viver aquela mesma coisa que você vivia. Você apenas vai chegar num certo lugar e vai dizer assim, meu Deus, eu era isso e hoje eu já sou outra pessoa. Entendeu? É tipo isso. E aí, voltando ao nosso assunto, eu fui para o Juazeirinho, para esse evento culto de jovens, numa quinta-feira, no dia 23 de janeiro de 2009, né? E aí eu aceitei a Jesus. O pregador na época era o meu pai da fé, é o presbítero de Assis, né? E aí ele ministrando e aquela palavra queimou no meu coração. Ela queimou mesmo no meu coração. Se eu quer saber, eu vou aceitar Jesus hoje. Apesar que minha avó, a minha criação com a minha avó e meus avós, eles são católicos e eles sempre diziam assim, no dia que você for crente, eu coloco você para fora de casa. Ela sempre dizia isso, né? Mas eu tinha um desejo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes eu acompanhava ela para a igreja católica, né? Eu ia e tal. E a igreja evangélica, ela ficava, tipo, não é do outro lado, era um pouco distante, mas eu ouvia. Eu ficava na janela da igreja católica e ouvia eles cantar, eles adorar a Deus. E eu dizia no meu coração, um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou ser crente. Entendeu? Um dia eu vou ser crente, um dia eu vou aceitar Jesus. E aí eu aceitei a Jesus, né? E aí quando eu voltei para casa, meu tio disse assim, eu falei para ele, e agora? Como é que vai ser? E aí, e o que é que mãe vai dizer? Eu disse, não tô nem aí. Eu não me arrependo. Eu sou crente, entendeu? E aí eu voltei pro interior, tô resumindo aqui, eu voltei pro interior, né? Cheguei normal, só que eu não era mais aquela pessoa antes como era, porque ela sentiu a diferença. Ela chegou para mim e disse assim, ei, o que tá acontecendo?
Aí eu disse assim, por quê? Porque eu te vejo tudo diferente. Eu vejo algo em ti. Eu disse, o quê? Não sei. Eu não vejo tu mais aquele menino, desculpa aqui a palavra, né? Não vejo mais tu aquele menino reabestado. Minha avó dizia isso, né? Aí eu disse, não, tá normal. Só que dentro de mim eu não tinha contado pra ela. Aí eu contei pra uma pessoa à tarde, passei o dia todo encalado só na minha, mas conversando com Deus. Apesar que o novo convertido, ele se preocupa demais, né, com certas situações. E aí eu disse, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí eu contei pra uma pessoa, essa pessoa chegou pra minha avó e contou. E aí ela chegou pra mim e disse, e é verdade mesmo que tu é crente, que tu aceitou esse Jesus dos crentes? Aceitei. E não me arrependo. Ela disse, vai ser assim, ó. No sábado você vai pra igreja dos crentes e no domingo você vai comigo. Eu digo, vou nada. Vou não. Eu lhe mostro. Não vou. E não fui, entendeu? E aí eu passei um certo período lá no interior, indo para a igreja dos crentes, aprendendo. Fui para a mocidade e tal. Foi aonde eu recebi a primeira oportunidade para orar. Digo, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque eu não sei fazer isso. Porque eu olhava eles orando, eles, né, clamando e sentindo a presença. Eu sentia, mas eu não tinha como me expressar. Entendeu? Era tudo novo aquilo ali. E aí, eu sei que eu peguei essa oportunidade, mesmo com os olhos abertos, e disse assim, Deus, abençoa a todos que estão aqui. Deus, eu não sei falar, mas... Aí eu passei meia hora assim parado, mas abençoa. Aí pronto, entreguei o microfone, né? Mas aí eu sei que... Com a Alexa pregando. mas aí eu sei que foi aonde eu recebi a oportunidade. Meu tio de Iguatu perguntou se eu não queria morar mais ele. E fui morar com ele. Passei mais 2 anos e meio na cidade de Iguatu, né? Passei 2 anos e meio ali. Fui ensinado em certas coisas, mas as portas começaram a se fechar. Todas as portas se fecharam para mim. E aí meu tio chegou para mim e disse assim, ó, se tu não arrumar um emprego, eu vou te colocar para fora de casa. Ele falou para mim, né? E eu entendia, entendeu? E aí eu dobrei os meus joelhos no pé do sofá. Eu disse, eu vou já ligar para uma pessoa. Liguei para uma pessoa, uma colega minha que mora no Iguatu. Eu disse, aí, ora por mim. Faz uma oração aí, entendeu? Como é que você está? Eu disse, tá tudo bem. Ora por mim. Quando ela começou a orar, ela disse assim, ó, assim diz o Senhor, prepara tua mala, porque vou eu te tirar daí. Vou eu te tirar desta cidade. O teu tempo desta cidade acabou. Ainda esta semana, tu receberá um convite e eu vou te arrancar desta cidade. Desse jeito. Acalma o teu coração, porque eu permiti tudo isso acontecer. Vocês estão entendendo? E pronto, acalmei, fiquei em paz, não contei pra ninguém, porque ali era um segredo que Deus tinha falado pra mim. E aí, eu sei que eu fui numa oração, porque uma oração direto, entendeu? Eu fui na oração, e aí tinha um empresário, né, crente, e aí eu sei que ele chegou pra mim e disse assim, ó, tu quer trabalhar comigo? Mas não é aqui em Iguatu. É lá em Crateús. E aí, o que é que você me diz? Eu digo, eu vou. Vou, tô nem vendo. Eu vou. Porque eu me lembrei da profecia. Eu me lembrei do que Deus queria tirar a gente, queria me tirar dali. E aí eu cheguei pra minha família, né? Pros meus avós, pra minha irmã, pra minhas tias. Eu disse, ó, eu vou se embora. Eu falei assim, né? Eu vou se embora. Vai pra onde? Eu vou trabalhar em outra cidade. Mas tu não conhece ninguém. Mas eu vou. Eu vou viver a minha vida. A senhora não me ensinou isso? Que eu não tenho que me virar? Pois eu vou me virar. Entendeu? Pois que Deus te abençoe. E fui para a cidade de Crateús. Não conhecia ninguém, só o meu patrão, né? E aí cheguei na cidade de Crateús, fui apresentado, porque eu saí de Iguatu já auxiliar, já tinha saído como obreiro, graças a Deus por isso, né? Fui apresentado como auxiliar e comecei a viver a vida. Né? Não conhecia ninguém, mas eu sou aquele tipo de gente que, por mais que eu não conheça a pessoa, mas eu vou lá e dou o Pai do Senhor e pego uma amizade, né? Porque eu aprendi isso. Se eu chegar num canto assim, não conhecer ninguém, meu irmão, eu faço de tudo para conhecer. Porque tá aí. Eu acho que a pior coisa é você chegar no canto assim,
Às vezes você fica assim, meio parado, oprimido. Digo, não, quer saber? Vou já tá fogo aqui. Mas é brincadeira, não deve tá fogo, não. E aí a gente vai tendo aquele conhecimento. Eu acho que foi igual com a Thaís. Eu cheguei, ela tava na fila. Na fila. Entendeu? Pronto, e eu quero perguntar pra ela, né? Nós estamos aqui na história do Jefferson. Já vai Me lembra aí que ele tá em Crateús. Tô em Crateús. Tá em Crateús. E eu queria saber da Thaís, né? Como foi ela ter se encontrado com Deus, né? Ter aceitado Jesus. Eu acho que todo mundo tem os seus momentos, assim, de altos e baixos, né? Eu tenho muito receio de super crente. Eu me incomodo, sabe? Gente que nunca passou por dificuldade. Que ele diz, né? Todo mundo passou, né? Como foi, assim, que tu se encontrou com Deus? Como foi a tua mocidade? Como foi até chegar a conhecer o Jefferson, né? Então, assim, né, como eu falei, eu fui criada na igreja, né? Quando eu tinha por volta de 12 anos, eu me afastei, né? Mas entre 14 e 15 anos eu voltei. E desde então eu não, né, graças a Deus, não me afastei da igreja, pelo contrário, né? E assim, esses dias eu estava até lembrando de uma passagem de, se eu não me engano, Coríntios, né? Que fala que o jovem, ele cuida das coisas do Senhor. E o casado, né, cuida, né, do seu cônjuge. E eu estava lembrando, né? Porque assim, quando você é jovem, você não tem muita ocupação. Alguns trabalham, né? Mas você não tem aquela preocupação de, né, cuidar de uma casa. E é um conselho, né, que eu quero deixar para os jovens, né, que aproveitem todos os trabalhos da igreja, os trabalhos da UJAD, porque hoje eu sinto muita falta de, né, sempre estar presente nos trabalhos. E quando a gente casa, né, é muita responsabilidade, trabalho, muitos afazeres, nem sempre a gente consegue estar presente, né? Mas a minha mocidade, eu posso dizer que eu entreguei totalmente ao Senhor. Principalmente a minha vida sentimental, né? Passei por algumas experiências não muito boas, mas, né, o Senhor foi muito bom comigo, né? Hoje eu tenho um casamento muito abençoado, sou muito feliz. E vale a pena o jovem se dedicar na obra do Senhor, porque tem recompensa. O Senhor cuida do resto, né? Sim, a gente não precisa se preocupar. E como é que foi quando tu veio embora, que tu falou aí que teve que se adaptar a uma nova rotina depois que casou, né? Como é que Sim. foi essa adaptação? Como é que foi aprender? Já sabia cozinhar? Não. Como é Não que sabia foi nem esse ligar o processo? fogo. Como é que foi? Assim, foi um pouco difícil, mas Deus é tão bom, ó, que o Jefferson já sabia fazer Sim. tudo. De tudo, de cuidar da casa, de cozinhar, porque ele já trabalhava na casa pastoral. Então, foi ele que me ensinou, né? Ainda hoje eu acho que ele cozinha melhor do que eu, mas eu aprendi, né? A gente vai se adaptando, né? Eu acho que não tem nada assim impossível. Eu nunca vou conseguir aprender, né? Tem muitas meninas que têm medo de casar porque não sabem fazer nada, sim, em casa, né? Você tem que ter um foco. Você tem que ter um foco, entendeu? Ah, eu não sei fazer isso. Cria um foco. Ah, se eu não sei fazer isso... não torne isso como um obstáculo. Ah, eu não sei fazer isso, eu não quero casar por causa disso. Ah, vai aprender. Entendeu? E outra, né? Essa ideia de que a responsabilidade é 100% só de um, isso aí ficou no passado, É no né? passado, Ficou é no dos passado. dois. Hoje em dia você vê que as responsabilidades, elas são bem divididas, né? Entendeu? Porque, por exemplo, ó, só um exemplo aqui para retornar para Thaís. Você, por exemplo, você quando vai num colégio a primeira vez, você não já aprendeu tudo. Você tem aquele processo de aprender aos poucos. Ah, mas quando eu crescer eu quero ser um médico. Ah, quando eu crescer eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Você quer ser? Aprenda a fazer o básico, né? Aprenda a fazer um básico. Ah, mas eu não quero ajudar minha mãe me pede para varrer a casa, minha mãe me pede para fazer isso, eu não quero porque isso aí é coisa de mulher. Nunca falei isso. Porque se um dia você for fazer uma faculdade em outra cidade, e aí? Você vai ter que cozinhar, você vai ter que lavar sua roupa, você vai ter que fazer tudo. Entendeu? É esse o conselho que eu dou para o jovem, porque eu conheço o jovem, eu não faço isso porque eu já tenho uma pessoa para fazer. Mas lembre-se, você não vai ter aquela pessoa toda a vida para fazer por você. Aprenda sempre a fazer alguma coisa. Entendeu? E assim, o casamento, né, é dos dois, né? Eu acho muito, muito bonito isso, né? Do casal se ajudar nas tarefas, né? Em tudo, assim. E fica a dica para os jovens, né? Não case achando que só a sua esposa, né, vai ter Tem que toda a fazer responsabilidade. tudo, né? Ajude, né? Mesmo que você não saiba, né? Se ela souber, ela vai lhe ensinar. Os dois vão se complementar, né? Vão se ajudar. Casamento, para mim, é isso. Qual foi o teu maior desafio como mulher, né, em enfrentar tudo isso? Ter que se adaptar a uma nova rotina de casamento, enfim. Como foi que tu se sentiu em precisar mudar, em precisar se adaptar? Foi bem difícil. Em alguns momentos eu achei que eu não seria capaz, né? Mas eu nunca pensei em desistir.
Aí, quando a gente casou, a gente já tinha a responsabilidade de cuidar dos jovens da congregação do Barateiro. Então, assim, era cuidando da casa. Eu não trabalhava ainda, né? Só o Jefferson que trabalhava. E era cuidando da casa, ajeitando uma coisa e outra, e já tinha que sair para a igreja. Nossa vida sempre foi muito corrida. Agora eu trabalho fora, ficou mais corrido ainda. Mas eu peço muita graça, né, ao Senhor, que o Senhor me dê entendimento também, capacidade. Às vezes eu me acho muito lenta em algumas coisas, então eu tento apressar, né? Porque parece que o dia diminui as horas, né? Muita responsabilidade, mas tem dado certo. E como foi pra vocês liderar os jovens, né? Vocês lideraram ali no Barateiro, né? Vocês assumir uma responsabilidade dentro da sua própria casa, né? E assumir a responsabilidade, assim, com um monte de jovens, né? Que eu acho que o Barateiro era um dos maiores departamentos, né? Era. Eu, quando eu recebi o Jovens do Barateiro, era solteiro, né? Na época o Neemias estava sendo dirigente da época do Barateiro, e aí o coordenador da época que estava lá, ele já estava para entregar, era um amigo meu, né? Já estava para entregar. E aí eu, no meu coração, eu disse assim, se Deus me der essa oportunidade, eu vou pegar esses jovens e vou cuidar. Não tenho uma experiência de nada, mas quer saber, eu vou enfrentar, né? E aí eu cheguei pro Neemias e disse, Neemias, vai orando. Porque se for de Deus, eu vou cuidar do Jovens do Barateiro. Eu sei que tu tá procurando alguém. Ele disse, amém. Amém, né? E aí eu lembro que cheguei para ele, Neemias, eu cheguei primeiro pro pastor. Pastor, o que é que o senhor acha? Né? Fui conversar com o pastor. Né? Fui pedir orientação ao pastor. Eu disse, pastor, eu acho que eu vou pegar o Jovens do Barateiro, já que o Neemias está lá, e eu quero cuidar do Jovens de lá. Ele tá procurando alguém, o que é que o senhor acha? Eu disse, meu filho, vai lhe dar mais experiência. Você vai criar uma maturidade muito grande. Pode cuidar. Vá. Fui. Entendeu? Eu peguei lá com 55 jovens, né? E assim, cada um tem uma mentalidade diferente. É uma igreja, né? É Tem uma igreja que não tem mano, 50. entendeu? 55 jovens do Barateiro. E cada um tem uma mentalidade diferente. Cada um tem uma... assim, é uma resposta diferente, é uma expressão diferente. E aí, como é que eu fiz, né? Para criar experiência e habilidade. Primeiro eu comecei a observar cada um deles, as atitudes, o que eles são capazes, entendeu? Comecei a observar, só um exemplo. Vou observar a Alexa, vamos ver como é que ela é nos jovens. E fui observando. Vou observar aqui, né, Wesley, só um exemplo. Vou ver como é que ele é nos jovens. Ela já tem uma capacidade diferente do que a sua. E fui ali e fui tratando cada um. Aí depois que eu conheci todo mundo, comecei a trabalhar em cima daquilo. Você tá entendendo? E aí, os dias foi se passando e os jovens foram aumentando, né? E aí, eu sei que na frente dos jovens, né? Eu já peguei o jovem solteiro, porque a gente não tinha casado ainda, e a gente entregou os jovens já casados. Já temos uma experiência de como tratar jovens, entendeu? E isso. E aí eu sei que eu peguei os jovens, como eu disse aqui, com 55 eu deixei 70 jovens no banco, entendeu? 1 ano e meio aumentou aí 20 e poucos jovens, né? Mas foi uma experiência muito grande. Aí aonde a gente também pegamos 2 congregações, que foi a congregação da Oiticica e aqui da Vila Fonseca. Já são outras personalidades, entendeu? É totalmente diferente, porque o jovem ali, aquele jovem que tem força, que tem garra, tá disposto. Eu quero fazer isso, quero fazer... E os jovens lá eram assim, entendeu? Eu dizia assim, jovens, hoje nós vamos vender pastel nas casas. Nós vamos bater na porta, irmão. E aí nós batíamos na porta. Eita, vai querer pastel hoje? Aí como eram muitos jovens, aí eu gritava, ei, tu vai avisar pro outro e o outro vai avisar lá pra fazer 2 pastel. E a gente ia. Tinha a maquininha lá e a gente ia. Fazia bazar e tudo. E eu sei que foi uma bênção, foi uma experiência muito boa. Né? Já na congregação você já tem uma maturidade, entendeu? Você já cria ali uma maturidade muito grande. Porque uma congregação você vai adquirir todos. Não é só os jovens, né? São todos os departamentos. Se ali você tem que ter uma segurança muito grande. Como é lidar com pessoas assim? Às vezes, qual era a tua idade quando tu assumiu a congregação? Quando eu assumi a congregação? Sim. Deixa eu ver aqui, eu tô com 30, misericórdia. 27.
Aí tu chega numa congregação com 27, às vezes você tem um diácono que já tem uns 30 e lá vai pedrada, uns 40 e pouco, né? Como é lidar com alguém mais velho? Porque às vezes eu sinto isso, que alguém que é mais velho tem dificuldade de reconhecer a autoridade de alguém que é mais novo, né? Isso, e é interessante, foi uma pergunta até boa, porque eu acho assim, uma pessoa mais velha chegar pra você e dizer assim, o senhor me libera pra me fazer isso? Meu irmão, eu senti, meu Deus do céu, meu Deus, que coisa pesada, entendeu? É uma coisa assim, parece, porque uma pessoa mais velha já tem uma experiência muito enorme da vida, entendeu? E aí diz assim, irmão Jefferson, o senhor pode fazer isso, ir lá em casa, orar assim, posso, entendeu? E assim, lidar com esse tipo de gente, você tem, na minha opinião, né? Como eu disse aqui, eu observo. Eu vejo se a pessoa é imperativa, eu vejo se a pessoa já é mais calma, eu vejo se uma pessoa já é mais explosiva. E eu tento lidar dentro dessa situação, entendeu? Por exemplo, nós estivemos aqui na congregação da Vila Fonseca e foi um dirigente se congregar mais nós, que hoje está aqui na sede também, né? Foi se congregar mais nós. Eu disse, meu Deus, me ajuda. Eu dentro de mim, entendeu? Porque já foi um dirigente que já tem uma experiência muito grande, já passou por várias congregações, né? Mas ele chegava e dizia assim... irmão Jefferson, o senhor, nós podemos fazer isso e tal, isso e aquilo. Eu tentava, como é que eu posso explicar? Eu tentava chegar para dar tudo certo, para não ter aquele negócio, atrito, né? Ele é um menino, ele é um menino tal, mas eu sabia que quem me colocou ali foi Deus, né? Eu sabia que quem colocou a gente ali foi Deus. A gente, às vezes, somos inexperientes, mas a gente adquire experiência dentro de situações como essa. Vocês estão entendendo? E é isso. Graças a Deus, porque assim, eu fui numa congregação, a gente foi visitar, aí um obreiro disse assim, fala, tu é o dirigente da congregação? Tal, eu digo, sou. É um menino. Aí eu disse assim, irmão, mas o senhor nos deu essa oportunidade, mas a gente está aprendendo. A gente está aprendendo uns com os outros. Pronto, minha resposta foi essa, entendeu? E assim, é bom. Porque todo desafio que você entra dentro dos desafios, você aprende a ser gente. Ixi, irmão, que negócio aí de aprender a ser gente? Quer dizer que eu não sou gente, não? É gente. Mas a gente adquire mais experiência, a gente adquire mais força espiritual, e a gente aprende a ser mais forte diante de qualquer situação. Como foi pra ela, né, dirigir congregação? Foi uma experiência, assim, diferente, difícil, porque eu também muito nova. Hoje eu tenho 25 anos, mas quando eu comecei, acho que eu tinha 22, 23, né? E aí chegar lá e encontrar as irmãs, né, com o dobro da minha idade, né? Era muito assim, difícil, né? Mas os irmãos, graças a Deus, sempre respeitaram a gente, né? Sempre tiveram aquela confiança, né? Sabiam que Deus tinha colocado a gente ali. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu já sabia que eu iria estar à frente disso. Na SCANF, teve uma dinâmica dos tutores que estava todo mundo, assim, no pátio do colégio. E a dinâmica era com uns feijões, né? Uns carocinhos de feijão. E aí a gente ficava com a mão assim, aberta, e eles iam passando. O que eles sentissem, a quantidade que eles sentissem, eles iriam colocar na nossa mão. E aí eu olhava, né? Os jovens recebiam uns 5, 10 feijões. Quando o moço chegou na minha mão, ele derramou assim, praticamente todo o feijão que ele tinha, né? O feijão, ele representava as pessoas que nós iríamos cuidar. Ou seja, quando aquele monte de feijão caiu na minha mão, eu já sabia. Tem muita gente para eu cuidar. Eu não sabia o que era que ia acontecer, mas eu sabia que era isso. E aí, na minha juventude, né, Deus sempre usou pessoas para dizer que estava ali me preparando, né? Eu tive alguns contritos de personalidade, né? Eu tenho uma personalidade muito forte. O Jefferson, ele já é mais calmo, então a gente meio que se completa, né? E quando eu tinha esses conflitos, Deus sempre usava alguém para dizer, olha, eu tô permitindo isso para você aprender, porque você vai cuidar de muita gente, personalidade diferente. Então, quando a gente casou, que a gente assumiu os Jovens do Barateiro, já foi um baque muito grande, porque, né, os jovens é muita personalidade diferente, né? Às vezes, por ver a gente assim da mesma idade, às vezes não querem respeitar, mas graças a Deus, né, eles sempre nos respeitaram, nas congregações também.
Então, assim, fácil não é. Mas quando a gente sabe que Deus está no negócio, né, que Deus está cuidando, Ele nos capacita e a gente vai seguindo. E voltando aqui outra coisa, né? Falando assim, como lidar com pessoas mais velhas, né? Em questão de ministério. Quando eu chegava a ver que uma pessoa dizia assim, que eu prestava muito bem atenção, né? Quando eu via assim que a pessoa dizia assim, é um menino, vou lá obedecer. Tipo assim, quando eu olhava uma pessoa que pensava isso da gente, né? Eu fazia o melhor. Simplesmente. Eu surpreendia. Se essa pessoa tá achando que eu sou assim, quer saber? Eu vou fazer o melhor. Para ele saber que quem cuida é Deus e quem coloca é Deus. Eu faço isso. Você tá entendendo? Porque às vezes eu acho assim, às vezes nós se sentimos, sim, né? Nós sentimos muito pequeno diante de pessoas que chegaram a um lugar tão grande e às vezes nós olhamos e dizemos, meu Deus, como é que eu vou chegar ali? Como é que eu vou chegar lá se essa pessoa... A gente às vezes acha que a gente não é ninguém. Mas eu tenho em mente que nas nossas lutas, nas nossas maturidades, a gente pode chegar onde a gente quer. Vocês concordam? Entendeu? Sim. A gente pode chegar onde a gente quer. Por exemplo, o pastor Zezinho é o meu maior exemplo. Eu vejo assim uma experiência muito grande, que ele tem tudo. No casamento, com os filhos, a forma como ele administra a igreja. É uma experiência muito grande, porque eu observo, entendeu? E aí alguém perguntou assim uma vez para mim, Jeff, tu quer ser pastor? Se for da vontade de Deus, eis-me aqui. Mas enquanto isso, a gente vai aprendendo. A gente vai criando maturidade. Porque quando chegar uma situação pior, você já vai ter ali uma estrutura. Mas você chegou. Você está entendendo? E eu gosto de observar, assim, eu observo muito, assim, os líderes, né? A forma, a administração. Isso chama muito a atenção. Tipo José, né? Se tu olha pra trajetória de José, quem é que diria que ele ia chegar a ser governador? Né? Sim. Quem é que diria? Foi vendido pelos irmãos, foi jogado dentro do poço, né? Foi ali, foi caluniado, traído. Mas José chegou a ser governador. Mas sabe o que lhe deixou mais forte? Sonhos, projetos. Foi um processo também. Um processo muito enorme. Porque aquele José pequeno, se ele já estivesse aquele José pequeno, se ele tivesse lá como governador, ele já não tinha uma estrutura como ele teve a estrutura ali para dominar tudo que foi colocado nas suas mãos. Entendeu? Uhum. No podcast passado, eu perguntei pra tu se eu já poderia profetizar os trigêmeos, né? Eu quero perguntar a ela se eu posso profetizar. Trigêmeo, misericórdia. Mas é pra Thaís responder. Tá, mas vou passar aqui pra ela. E aí, Thaís? Olha, eu sempre tive muito assim na minha vida que eu digo que é como se eu não tivesse vontade própria. Eu sempre tenho sonhos, mas eu tenho muito os pés no chão. Para mim, se for para acontecer, vai acontecer. A gente olhando assim para a nossa realidade hoje, a nossa vida, a gente pretende esperar um pouquinho, né? A gente acha que não é o momento certo ainda, mas a gente sabe que quando chega o tempo, mesmo você achando que não vai dar certo, né? Quando Deus manda, acontece, né? O Senhor se responsabiliza. Mas a gente, assim, não está se preparando para que seja agora. Mas, se for da vontade de Deus, a gente sabe que é o tempo certo. Então, estamos aí. Vocês têm, assim, preferência? Porque tem o meu irmão, né? O meu irmão mais velho, quando ele foi ter a filha dele, ele queria muito uma menina, assim. Vocês têm alguma preferência? Assim, eu não tenho muita preferência, mas digamos que eu preferia que fosse uma menina, né? Que eu acho muito bonitinho, né? Arrumar e tal. Mas eu também acho muito fofo, né? O bebezinho, né? Um homem. Aí não sei o Jefferson, se ele tem preferência, né? Quem cuida do homem velho é a filha mulher, viu? Eu sei, mas sabe por que eu queria um homem? Sei lá, porque uma vez eu vi uma foto de mim pequeno, né? Aí, meu Deus, quando eu tiver um filho vai ser desse jeito aí, com a perna bem grossinho, cabelo enroladinho, entendeu? E aí eu não sei, às vezes eu digo assim, meu Deus, se for para um dia assim, o Senhor nos conceder uma criança ou duas, sei lá, que seja um homem, então uma menina, tanto faz. Mas a minha preferência também assim, é um homem, entendeu?
Sim, entendeu? Uma irmã chegou pra gente, nós estávamos num culto, né? E nesse culto que a gente foi, antes que a gente fosse para esse culto, eu falei algo para Deus. À tarde eu estava na casa pastoral normalmente, e aí eu disse assim, meu Deus, será que a Thaís ela não pode engravidar? Isso na minha mente. Será que a Thaís não pode engravidar, Senhor? Será que, não sei, Senhor, se há algo no útero dela que o Senhor possa curar agora? Eu falei isso, entendeu? Só que a gente não tinha conversado nada de plano. Isso aqui foi algo que veio no meu coração e eu orei na minha mente. Vocês estão entendendo? E aí, à noite a gente foi para um culto, numa congregação e tal. E aí veio uma irmã de fora, começou a pregar. Quando foi no final, ela colocou a mão assim na barriga da Thaís, assim, estou eu te curando agora. Estou eu curando o teu útero. Foi muito forte isso aí. Sem saber. Ela não sabia, porque isso eu falei à tarde. Só eu e Deus, entendeu? E aí ela disse assim, estou eu curando o teu útero. Se prepare porque vai vir uma menina. É muito forte, entendeu? E vi um beijo e ia postar uma foto muito feliz, entendeu? Mas aquele negócio, o tempo é de Deus, entendeu? O tempo é de Deus. E assim, quero aproveitar aqui, vamos voltar lá para Crateús? Vai. Entendeu? Bem rapidinho aqui. Ele está empolgado. Ó, Crateús, pronto, cheguei em Crateús. É um pouco da minha história para você que quer entender. Vim para Crateús, não conhecia ninguém, só o meu patrão na época e os filhos dele, né, que tem empresas em Crateús. E aí foi onde eu fui apresentado na igreja, como auxiliar, tudo. E aí, como eu disse aqui para vocês, eu não gosto de alguém ficar olhando para mim, quem isso aí e tal. Não, eu vou logo lá. Vai ser o meu irmão, entendeu? Foi onde eu peguei a amizade com os jovens de Crateús, que o nome aqui é o Jade, né? Lemupadec, né? E aí foi onde a gente pegou uma amizade, onde Deus começou a honrar também no ministério, entendeu? E morei em Crateús durante 4 anos e meio, entendeu? Foi 4 anos e meio, assim, não vou dizer de grandes lutas, porque teve muita coisa boa, mas foi a minha escola, onde Deus deu estrutura, onde Deus me deu variações de línguas, onde Deus foi falando que assim, vou eu fazer isso, e foi onde Deus foi trabalhando, quebrando, moldando o vaso. Lá foi a casa da olaria, vocês estão entendendo? E aí, com mais de 3 anos e pouco, né, uma vez uma pessoa chegou para mim lá, dentro de Crateús. Ele olhou para mim e disse assim, por isso que ninguém te ama, porque eu tinha essa situação dentro de mim, porque às vezes eu me sentia muito só, entendeu? Meu Deus, por que minha mãe me abandonou? Meu Deus, por que a minha mãe fez isso, Senhor? Por que a minha vida é assim? Eu falava isso para Deus. Deus, por que eu tenho que sofrer tanto e o povo aí é uma benção, cresce e eu só sofro. Eu falava tudo isso para Deus. O meu pai é Deus. Eu me desabafava para ele. Eu dizia assim, Deus, senta aqui. Senhor, estou muito angustiado. Senta aqui bem pertinho de mim. Fala comigo, pelo amor de Deus. Entendeu? Senta aqui. Eu digo, Senhor, senta aqui, Senhor. Tu é o meu pai. Eu quero ter uma conversa contigo. Eu sou teu filho. Eu quero conversar contigo. Entendeu? E aí, uma certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim, ele estava com raiva de mim por uma situação que eu não tinha nada a ver. Aí essa pessoa chegou para mim e disse assim, por isso que ninguém te ama. Nem tua família te ama. Por isso que tu vive num mundo abandonado. Isso me doeu. Isso marcou dentro do meu coração. Isso aqui doeu tanto no meu coração, só que eu já tinha uma estrutura. Porque se fosse uma pessoa qualquer, abandonava, fazia besteira. Eu não. Eu fui lá no quarto. Só, Senhor, como doeu essa palavra? Porque palavras ruins são pior do que um murro. Eu disse, meu Deus, como essa palavra me doeu, machucou. Aí eu disse assim, Senhor, se tu quiser matar um indivíduo, Senhor, eu sei que tu pode matar, Senhor. Mas tenha misericórdia dele, né? Tenha misericórdia dele, Senhor, te peço. Se quiser ter também. Entendeu? Porque eu aprendi que a Bíblia diz assim, que nós venhamos a perdoar e amar os nossos inimigos. O seu inimigo, ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas se você ama, se você tem amor no seu coração, perdoe. Ame, entendeu? Porque é uma coisa que eu tenho com maior convicção da minha vida é morar no céu. Eu quero morar no céu. E se eu quero morar no céu, eu tenho que perdoar. Eu tenho que viver o melhor da terra.
E como é viver o melhor da terra? É farreando de forma alguma, é viver a presença de Deus aqui na terra. Vocês estão entendendo? E aí, eu orando, passou-se os dias, fui numa oração, numa casa de uma pessoa, né? E aí eu lembro que tinha um pastor de fora, ele me chamou e disse assim, tem uma pessoa aqui que disse que ninguém te ama, nem tua família. Foi muito forte. Essa pessoa disse que ninguém te ama, que tu não tem pai nem mãe, tu vive abandonado. Quem disse que tu vive abandonado? É eu que cuido de ti. Desse jeito. É a melhor sensação Entendeu? do mundo ouvir isso Não, aí, meu né? irmão, eu fui às lágrimas. É eu que cuido de ti. Tu sabe de onde é que eu te tirei? Tu lembra naquele dia quando teu parente chegou pra ti e disse assim, se tu não arranjar, eu te coloco pra fora de casa. Foi muito forte. Tu lembra? Mas hoje, eu sou teu pai e tua mãe, é eu que cuido de ti. Tem faltado alguma coisa? Eu te digo que por esse tempo, vou eu fechar as portas aqui, vou eu te levar para outra cidade. Aqui foi tua escola, mas aonde eu vou te levar, é aonde eu vou te dar o teu casamento, é aonde eu vou te dar a tua família. É aonde tu vai saber o que é amor. Meu irmão, eu disse, Senhor, tu é muito grande. Entendeu? São detalhes que a gente se surpreende, né? São detalhes que Deus fala assim que você olha, meu Deus, a gente não é nada. Entendeu? E aí eu lembro que foi fechando-se as portas na cidade de Crateús. Na época o Micaías, né, o filho do pastor, foi pregar lá, né? E aí foi onde eu tive um conhecimento com o Micaías, contei a minha história para ele, contei a minha situação. E aí eu sei que ele ouviu, pregou, foi uma benção, voltou para a cidade de Itapajé. E assim, tem uma pessoa que sempre me queria trazer para Itapajé para pregar, mas nunca dava certo. A porta sempre fechada. Mas depois que o Micaías foi, olha o trabalho de Deus, né? Depois que o Micaías foi, pregou, contei a minha história, passou-se o tempo, né? E Crateús já estava com as portas todas fechadas, porque Deus me disse, Deus usou vários crentes, vários homens de Deus e mulheres de Deus. Aí, vou eu te tirar daí. Não adianta tu dizer que vai ficar aí, porque vou eu te arrancar desta cidade e vou te levar para outra cidade. Porque em outro lugar já eu preparei alguém. Entendeu? Aí pronto. Micael chegou para mim e disse, tu quer vir morar aqui em Itapajé, não? Digo, vou. Eu vou. Tô nem aí vendo. Cheguei aqui só com as minhas malas. E tô com 7 anos que eu estou aqui. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, no outro dia, eu não entendi, me deu uma febre tão forte que eu não consegui me levantar. E aí eu disse assim, meu Deus, eu vim para essa cidade só para morrer? Entendeu? Aí escuta. A febre do frade. Eu disse assim, meu Deus, que febre é essa, pelo amor de Deus. Não consegui me levantar, eu não entendia. Aí quando foi à tarde, né? Quando foi à tarde, uma pessoa me ligou. Disse assim, tu pensas que tu vai... E eu nem sei quem é. Tu pensas que tu vai morrer nessa cidade? Vai não. Aí, te levei para aí. Vou eu te dar uma direção totalmente diferente. Tu vai saber de como entrar e de como sair. E eu entendo até hoje o que é isso. Entendeu? Tu vai saber. Hoje tu não tem conhecimento. Mas aí vou eu te ensinar mais e mais, entendeu? Mais profundo. E aí assim, e aí? É nesta cidade que tu vai ter o teu casamento. Não me pergunte como, mas vai acontecer. Entendeu? Aí pronto. Aí eu tive a oportunidade, a pastora chegou pra mim, porque na época eu cheguei pra casa do Maxwell, porque o Maxwell tava em outra cidade, aí o Micaías tinha me chamado na época pra mim ficar na casa dele, porque ele não tava mais aqui, né, pra me ficar cuidando e tal. E eu ficava mais na casa pastoral do que na casa do Maxwell, entendeu? Aí foi aonde a pastora chegou pra mim e disse assim, Jefferson, tu não quer vir morar aqui não? Aí tu trabalha mais a gente aqui. Eu vejo que você sempre ajuda aqui. Se você quiser, você fica cuidando aqui. Você mora aqui mais nós. E pronto. Vai fazer 7 anos. Entendeu? Aonde eu pude contemplar o que é uma convivência. Entendeu? É como eu disse para vocês aqui. Eu fui criado de uma forma mais radical e tudo. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver como é as coisas.
ver assim as situações, de como é o povo, de como o povo assim, por exemplo, eu não sabia chegar assim para uma mulher, oi amor, não sabia o que era isso, era fechado, bruto, velho, entendeu? Eu tinha um relacionamento com uma pessoa do Crateús, e aí fulana, é o quê? Rapaz, se entendeu? fosse comigo. Mas hoje, ó, eu só chamo de Thaís, eu só chamo de Thaís, só se for uma oportunidade. Quando Entendeu? chama é porque tá zangado, né? Chama pelo nome. Também. Ei, Thaís, entendeu? Eu chamo pelo nome. Mas 90%, vamos dizer, 95%, amor. E amor não é só dentro de casa, é onde você estiver. Não é sua esposa, não é seu marido, é onde você estiver, seja no restaurante, pode ter 1000 pessoas. Mas se você está se você tá ao lado da sua pessoa, da sua esposa, ou então do seu esposo, e aí, amor, você vai querer o quê? Tal isso e aquilo. Eu sou assim, entendeu? Não tenho vergonha. Eu só digo assim, por exemplo, na igreja que a gente estava, né? Vamos ouvir a irmã Thaís, mas de vez em quando, ei, amor, tal, isso e aquilo. Os irmãos ficavam, entendeu? Os irmãos ficavam, os irmãos ficavam te vendo, amor, porque O solteiro não tem um dia de paz quando vê isso. Porque, ó, geralmente as pessoas chamam por nome. E eu já ensinei muita gente. Eu sou, né, faço foto também. E aí eu chego e dou um conselho pro casal, para incrível que pareça. Digo, ó, tu tá caçando hoje. Lembre-se, vai ter muita luta. Mas se é a mulher da tua vida, chama de amor sempre. Não chame pelo nome. Só em casos específicos. Mas chama pelo amor. Chama pelo amor porque vai ser mais uma guerra que você vence. Entendeu? Porque pra você o nome dela é amor, não é Thaís, né? Isso, entendeu? E aí assim, ó. Aí assim, estou aqui, né? 7 anos, vai fazer 7 anos agora, nesse mês ainda. 7 anos que estou aqui na cidade de Tapajé, como a Thaís disse. Nós temos muita promessa, aguardamos, mas nós estamos adquirindo aqui experiência, porque Deus disse que nós ia adquirir experiência para viver algo maior. Aí vocês podem perguntar assim, mas qual é o algo maior? Eu não sei. Só espero. Entendeu? Tu falou aí no ponto interessante sobre a fotografia. Como foi que começou? Pronto. A gente casou, foi no mesmo ano, 2019. A gente casou, né? E aí teve a questão das festas, semanas pentecostais, né? E eu lembro que na Lagoinha, 2019, na Lagoinha, eu estava preparado já com celular, com tripé, para fazer aquelas fotos assim, né? Aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, Jefferson, e eu nem conhecia. Toma aqui a câmera, faz as fotos aí da igreja. Eu disse, meu Deus, não sei nem mexer, não sei mexer isso aqui, pai, me ajuda. Entendeu? Porque a pessoa viu que eu gostava de fazer foto, né? Que era o filho do irmão Edson, pastor Edson, o Erivelton, né? E aí ele chegou para mim e disse assim, toma, Jeff, faz aí as fotos. Comecei a fazer. Fui fazendo, fiz às 10 de noite e começou a aparecer oportunidade, porque eu postava as fotos nas redes sociais, né? A gente postava as fotos, aí as pessoas entravam em contato. Já quanto é que tu faz o ensaio? Eu nem sabia o que era isso, entendeu? Mas aí a Thaís foi se organizando, porque quem começou foi ela. Em questão das edições, de como assim... Eu não sabia. Pose, essas coisas, entendeu? Aí as oportunidades foram aparecendo e graças a Deus nós estamos até hoje na fotografia. Mas a gente sabe que é só um tempo. Porque Deus já falou. Tu só vai ficar na fotografia até onde eu quero. Mas enquanto isso, né? Enquanto isso não chega aonde Deus quer colocar a gente vai trabalhando com o que tem. Entendeu? A gente vai se virando com o que tem. Aparece a oportunidade ali, vamos lá, bora fazer foto. Né? Bora fazer foto ali, bora, entendeu? E é isso, e graças a Deus são grandes experiências que a gente está vivendo. É bom quando ele estiver lá em cima, né? Nós vamos poder dizer assim, olha, nós fizemos um podcast com eles, lembra de nós quando estávamos no teu reino. Não, é uma coisa que eu sempre digo para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor vai nos levar a patamares muito altos. Isso aí eu tenho certeza. Mas eu não quero, Senhor, ser aquela pessoa ingrata. Não quero ser aquela pessoa de olhar para fulano e virar a cara. Não quero, não. Eu posso ter milhões, ó, profetizando aqui. Eu posso ter milhões na minha conta. Eu posso, mas eu sou a mesma, eu quero ser a mesma pessoa. Se for para mim ser uma pessoa chata, uma pessoa ridícula, me deixa onde estou.
na simplicidade, na humildade e tal. Mas se for para mim continuar assim, nessa humildade, simplicidade, que assim seja, entendeu? Eu sou assim, entendeu? E é isso. E estamos aqui, né? Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Graças a Deus o Senhor tem feito grandes coisas. E assim, em questão da mãe, né? Assim, Sim, sobre isso eu quero saber, né? Tua relação com a tua mãe. Né? pronto. Como vocês sabem, assim, acho que vai fazer mais de 20 anos que eu a não conheço. 3 anos, 27 anos que eu a não conheço a minha Tem mãe. foto dela, alguma coisa assim? Muito antiga. É a cara da minha irmã. Eu tô Mas vendo. é a mesma da tua, né? É, A entendeu? mesma coisa. Não, mas ela é a minha irmã. Cara da tua mãe. E assim, ó. Se vocês me perguntassem, Jesus, mas tu tem vontade de conhecer? Tenho. É um Qual é o sentimento quando tu pensa nela? amor. Eu não tenho raiva. Entendeu? Já minha irmã já é um pouco mais rude. Só que ela tem um coração mole. Só que ela diz assim, eu quero lá ver aquela... Desculpa aqui a palavra, entendeu? Ela diz assim, eu quero lá ver aquela praga. Eu digo, não fale isso, entendeu? Eu já tenho aquele... É um sonho do meu coração. É um sonho que está na minha alma. Ninguém arranca isso de mim, entendeu? Eu faço de tudo para conquistar um dia, porque eu sei que ela está viva. Aí uma pessoa diz assim, mas se ela já estiver morta? Não tá. Porque eu sinto. No meu coração, porque eu disse para Deus, se a minha mãe já estiver morta, que o Senhor tire esse sentimento de mim. Mas até hoje está aqui. Entendeu? Entendeu? O que eu não falei, a Thaís vai falar aqui, entendeu? E assim, eu tenho vontade de conhecer, chegar, olhar assim para ela, abraçar. Imagina aí a cena. Não, eu acho que... Não sei. Tu chegaria já entregando, dizendo quem tu é, ou tu ia disfarçar? Sou galego, cheguei aqui. Não. Não, eu acho... Não, disse que é galego, não, senão não ia te receber, né? Não, eu acho que eu ia agir normalmente. Eu ia ser a pessoa que sou, né? Eu ia ser a pessoa que sou, olhar assim pra ela, olhar, observar. Meu irmão mais velho também. E eu acho que, meu Deus, é o maior sonho já realizado da minha vida. Entendeu? E assim, se ela perguntasse assim, porque por esses dias, mês de dezembro, né, no ano passado, Deus usou uma pessoa e disse assim, uma pessoa de muito distante vai te pedir perdão. E não tem outra pessoa. Ela vai te pedir perdão. Entendeu? Acho que pelo abandono, né? Ela vai te pedir perdão. Aí uma outra pessoa, mas tu não tem raiva assim porque ela te abandonou? Eu digo, então não. Se fosse Jesus, o que ele faria? Jesus não chegou para aquela mulher que estava no poço, em pleno meio-dia, não é assim? Samaritana, né? A mulher samaritana. Não chegou, e era uma mulher que todo mundo olhava e odiava. E Jesus pediu algo para ela, e ela disse assim, Senhor, mas eu não consigo mais. Aí o Senhor começou a evangelizar para aquela mulher, e a mulher ali foi contemplada pela presença dele, pela sua palavra, pela sua mensagem. Ela não era mais aquela mulher como todo mundo a enxergava, mas depois ela tornou aquela mulher que já pregava e anunciava o evangelho. Entendeu? Eu não vou chegar como aquele Jefferson velho, aquele Jefferson que lá atrás te arrancou, de forma alguma. Eu vou chegar para ela e vou abraçar e dizer assim, minha mãe, eu lhe amo. Eu lhe amo. Ah, meu filho, por causa... Não diga nada. Que passou, passou. Agora é nova vida. Eu sou assim. Irmãos, eu sou muito... Eu não consigo, assim, ter raiva de ninguém. Não consigo. Às vezes tem pessoas que ferem tanta gente assim, que dói lá na alma. Mas eu não consigo. Eu não consigo, assim, ter aquela raiva. Eu perdoo. Eu oro por essa pessoa. Eu oro. Jesus, tem misericórdia, abençoa, Senhor. Se for para me abençoar, abençoa ela. Abençoa ela primeiro. Eu sou assim, as minhas orações são essas. Entendeu? Porque acho que por isso que Deus me faz prosperar e crescer na terra, irmão. Porque, mas tu já foi muito decepcionado na vida. Já teve muitas perseguições na minha vida. Mas eu aprendi, eu acho que o amor que arde no meu coração supera tudo. Daí sabe.
Entendeu? Eu vou falar uma coisa que até disse assim, amor, tu é muito besta pra certas coisas. Eu digo, amor, é porque eu sou assim. Eu sou assim. Eu posso estar vendo o meu inimigo, mas eu vou lá e abraço. Não é com falsidade, não. É com amor. Entendeu? É com amor. Aí, às vezes, eu digo assim, meu Deus, acho que eu sou tão bom para as pessoas que acabo sofrendo. Mas eu ouvi uma mensagem na Santa Seu, Micael, pregando assim, às vezes você olha e diz assim, Senhor, eu sou tão bom que sofro. Não, é a cruz. É a cruz que você está carregando. Aí, eu quero deixar aqui, já nessa palavra, né, em questão de perdão, você pode ter alguém na sua família que você não consegue perdoar, mas comece a abrir o seu coração. Abra. Porque às vezes você tem uma bênção para receber e você não recebeu ainda. Abra bem o teu coração. Abre. Deixa a luz de Deus entrar. Ah, mas eu estou esperando algo de Deus, mas tem algo que está travado e você não consegue receber. Eu estou sentindo o meu coração aqui nessa tarde. Deus está dizendo, meu coração, abra bem o teu coração. Abra. Começa a expandir o perdão. Começa a expandir. Chega para o teu pai jovem, chega para a tua mãe, chega para o teu irmão e começa a perdoar. Porque o perdão vai te levar mais longe. Entendeu? Tinha uma pessoa que eu não conseguia perdoar, mas Deus arrancou do meu coração. Foi aí onde eu criei mais amor. E estou aqui. Nós estamos aqui. A Thaís, ela vê, ela se surpreende comigo. Entendeu? Porque ela vê que tem pessoas que às vezes me ferem. Eu tenho que dizer isso que eu estou sentindo. Tem pessoas que me ferem assim. Que eu digo, Jesus, só tu. Só tu. Tem palavras que dói dentro da gente. Aí eu digo assim, Jesus, só tu mesmo. Mas tu é fiel. Entendeu? Tu é fiel. Tu é santo. Entendeu? Aí eu digo assim, Jesus, abençoa. Ô, Senhor, não é nada. Sem tu, quem é? Nada. Aí eu volto aqui novamente. São a estrutura. Aí uma vez o pastor olhou para mim e disse assim, tu já apanhou tanto na vida. Digo, já. A gente já vem de uma experiência muito grande. Uma luta muito grande. Por isso que a gente cria estrutura e habilidades para vencer na vida. A pergunta vai para a Thaís, né? O Gerson falou sobre estrutura, né? Sobre aprendizado e tudo. A ser quem ele é hoje. Como é que tu lida assim com ele, né? Tu disse que ele é... Ele falou, né, que às vezes ele é até confundido, né? A gente confunde a bondade com ser bestinha demais, né? E às vezes Deus, ele coloca pessoas na vida da gente que preenche aquele vaziozinho, sim, né? Às vezes ele deixa alguma coisa passar, mas Deus já em ti, Deus já coloca algo para preencher aquele vaziozinho, né? Então, como é que tu interpreta que vocês se completam, né? O que é que falta nele que Deus deixou sobrando em ti, né? E o que é que falta em ti que Deus deixou sobrando nele? Assim, como eu acho que eu até já falei aqui, né? As nossas personalidades são um pouco diferentes. Ele já é mais calmo, assim, na dele. Se alguém falar alguma coisa com ele, ele não responde, né? Eu já sou diferente, eu já, né, tenho um certo reflexo. Se a pessoa falar, eu já vou responder, né? Então, assim, e às vezes algumas situações, ele não via a maldade que as pessoas faziam com ele achava que era normal. Já eu já tinha, né, aquela visão, já dizia a ele, e depois ele dizia, a moça realmente estava certa. A primeira profecia que eu recebi, quando eu era jovem, foi um pregador, me chamou até à frente e disse que Deus estava me entregando o dom de discernimento. O que fosse de Deus eu ia saber e o que não fosse eu ia saber também. E até hoje é assim. Qualquer situação, eu sempre peço direção a Deus. Até para ir para algum lugar. Se eu não sentir no meu coração que não é para eu ir, eu não vou. E mais à frente Deus me confirma que realmente era Ele falando comigo, que não era para eu ter ido, não era para eu ter feito. E eu tento, né, ajudar o Jefferson em algumas situações, que ele não vê alguma coisa, né? A gente se complementa assim. Quando eu, né, tô muito nervosa, muito, né, assim, ele já vem para me acalmar, né? Porque ele já é mais calmo, mais pacificador. Então, assim, a gente se completa, assim, dessa forma. Qual foi a experiência mais difícil que na tua visão, foi a mais difícil para vocês como casal? Foi essa situação que ele contou no começo. A gente não pode contar assim abertamente, porque envolve outras pessoas, né? E realmente foi essa situação. Foi muito difícil, eu nunca imaginei passar, né? Envolve outras pessoas também. Mas eu sei que tudo foi um aprendizado, né?
Deus estava ali a todo momento cuidando da gente e a gente venceu, graças a Deus. E até para os jovens, né, que estão assistindo a gente, porque a gente sabe que os jovens, principalmente, eu acho, né, que mais as meninas, né, elas romantizam demais o relacionamento, né? No sentido de que acha que tudo vai ser perfeito, Sim. no sentido de acha que tu vai encontrar um príncipe encantado e que ele vai te completar e que ele vai vir sem defeito, né? Ele vai vir sem... tudo que tu espera nele, ele vai vir nele, né? E eu queria que vocês dessem um conselho para os jovens, né, a respeito do relacionamento, no sentido de trazer eles um pouquinho para a realidade, né? Eu até costumo dizer isso quando eu tô celebrando casamento civil no cartório, né? Eu costumo dizer que o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma escolha, né? Infelizmente, muitas pessoas acham que o amor é só um sentimento, mas o amor também é uma escolha, né? Você tem que escolher. É por isso que Deus mandou amar os inimigos. Por quê? Porque é uma escolha. Se não fosse uma escolha, Deus não mandaria amar. Então, qual é o conselho que vocês dão para os jovens, assim, trazendo eles um pouquinho para a realidade do relacionamento? Obviamente existe o lado romântico do relacionamento, mas também tem que ter o lado da escolha, né? O dia a dia do relacionamento, né? Assim, de primeiro eu já quero dizer que, assim, quando a gente é jovem, a gente tem uma visão, eu vou casar, vai ser perfeito, não vou ter nenhum problema. Quando eu sou jovem, minha vida é muito ruim. E não é bem assim, né? Tem os momentos de dificuldade. Até logo que a gente casou, um jovem que estava prestes a se casar chegou pra gente e disse assim, vocês estão no comecinho do casamento, é muito bom, é tudo perfeito. E eu digo que não é. Para mim, para nós, né? O começo do casamento foi muito mais difícil do que é hoje. Graças a Deus, hoje é bem melhor do que era antes, questão de personalidades, né? De se conhecer e tal, de enfrentar algumas situações. Então, assim, jovens, não casem achando que o relacionamento vai ser perfeito. Mas vocês vão lutar, né? Se esforçar para conseguir complementar um ao outro, fazer o outro feliz. E é isso. Você tem alguma coisa a dizer? A partir do momento que você casa com uma pessoa, você vai ali... são duas pessoas, são duas personalidades diferentes que vão viver numa casa. Entendeu? Vai ter certas coisas que após o casamento você não vai fazer mais. Você vai ter ali, você já vai reagir totalmente diferente. Eu casei, mas eu vou sair com os meus amigos. Não vai. Você vai cuidar da sua esposa. A mesma forma Sim, claro que tem uns momentos, mas você ali, dentro de uma casa, prioridade, né? É a sua esposa e seu esposo. Entendeu? E os jovens, eu quero me casar porque eu vou viver feliz. Sim, vai ter muito momento bom. Momentos que você vai olhar assim, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Entendeu? Mas também vai ter muitos momentos que você vai ter sabedoria e graça para vencer. Entendeu? E é isso. Quando a gente casou, não foi fácil. Foi difícil. São duas personalidades diferentes, são duas personalidades pesadas, mas aonde a gente aprende um com o outro. Já hoje, não. Por exemplo, nós temos aí 4 anos de casado. Nós já vivemos muita coisa. Mas, tipo, hoje a gente não faz o que fazia lá no primeiro ano de casamento. Já não faz mais. Por quê? Porque você já conhece o seu cônjuge. Vai se moldando. Isso. Os dois vão se moldando por si próprio, né? Você já vai tendo ali, não, eu já sei como é a minha esposa, eu já vou agir dessa forma. Não, eu já sei como é o meu esposo, eu já vou agir assim, porque assim vai dar certo assim. Vocês estão entendendo? E é isso que a gente faz, entendeu? Eu já vejo que a Thaís é assim, eu não vou mais fazer isso. Eu vou fazer agora sim para dar certo. E isso, entendeu? E um vai fazendo o outro ser feliz a cada dia. Entendeu? Entendi. Acho que a história de vocês trouxe muito ensinamento, tanto individual como histórias de casamento, né? Acredito que vai edificar muito a vida de quem assistir. Esse é um dos propósitos que a gente traz exatamente as pessoas aqui para compartilharem. E eu estava até pensando aqui, ouvindo as histórias, lembrando dos podcasts anteriores, como a gente cresce e amadurece ouvindo a história de cada pessoa, né? E eu acho que o interessante do podcast é isso, a gente conseguir ver as pessoas que vêm de uma outra forma, né? Por exemplo, o pastor estava aqui, a gente vê muito, o pastor Zezinho, mas e o José Costa de Melo, como né?
E acredito que os podcasts que a gente tem gravado, né, que tem tido a participação das pessoas, tem trazido muita também essa noção de como cada um é de forma individual. Né? E foi muito bom ouvir vocês. O Gerson trouxe a história para a gente pela segunda vez, mas a gente ainda sente, fica emocionado em ouvir a história dele. Eu acredito que vai esticar muitas vidas, né? E a gente já agradece a participação de vocês dois. Que o Senhor possa continuar abençoando e eu vou estar aqui sentadinho esperando ver as promessas do Senhor se cumprindo na vida de vocês. Tá certo? Então, agradecemos a todos vocês que nos assistem, tá certo? Eu espero que esse momento possa ter edificado a vida de vocês de alguma forma. Vocês querem encerrar trazendo uma palavra, uma orientação para os jovens? Fiquem à vontade. Pronto. A minha orientação é para os jovens, né, que faz parte da UJAD e todos que ainda vão fazer parte, não desistam. Não desista. Seja crente. Seja fiel a Deus. Não pratique mais as iniquidades que lhe faz pecar, mas seja mais crente. Ah, porque você não conhece a minha vida. Eu não conheço. Mas o Deus que muda a nossa história é o Deus que também vai mudar a sua história. Seja fiel a Deus em tudo. Seja um jovem promissor. Seja um jovem dependente da presença de Deus. Eu quero também agradecer, né, pelo convite, foi muito bom, muito proveitoso. E dizer, né, para os jovens, para quem vai assistir, é que não desista. Se Deus lhe prometeu algo, se Deus disse que iria fazer, não desista, porque vai acontecer. Passe o tempo que for. Muitos momentos da minha vida eu achava que as promessas não iam se cumprir, mas hoje eu vivo cada uma delas. E fica essa palavra para todo mundo. Glória a Deus. E é isso, pessoal. Wesley? Tchau. Paz do Senhor. Até a próxima.